Que bom ver você por aqui, sou o pastor Rogério Pascoal e esse é o canal oficial da Viver em Cristo Church. Se inscreva nesse canal, dê um like, assista esse vídeo e seja tocado no seu coração. Ele se dedicava ao trabalho também do templo. Era este auxiliar, era esse servo do sumo sacerdote. Uma das funções que ele tinha é de trocar todos os dias, tirar cinzas do altar e colocar lenha, para se cumprir o que está escrito lá em Levítico, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então era esse servo do sumo sacerdote que tirava as cinzas, colocava outras lenhas para manter o fogo aceso. Era um dos trabalhos que esse servo do sumo sacerdote ele tinha que trilhar. E no fim do estágio dele, no final do estágio dele, quando faltava, por exemplo, um ano, sabe, para ele ser consagrado ao sacerdócio, para ele ser consagrado a ser um sacerdote, um sumo sacerdote, o que ele tinha que fazer, querido? Nessa condição, ele tinha que acompanhar o sumo sacerdote o tempo inteiro. O tempo inteiro, aonde o sumo sacerdote vai, ele vai atrás. Vem cá, Mauro. Você é o sumo sacerdote e eu sou Malco. Então, aonde você ia, sumo sacerdote, eu vou atrás. Eu vou atrás. Ó. Porque eu sou discípulo dele. Tudo que ele faz, ele está me ensinando. Aonde ele vai, eu vou também. O que ele fazer, um dia eu vou fazer. Então, eu tenho que aprender com ele. E aonde a Bíblia diz que o sumo sacerdote está indo? Aonde mesmo? Para o Getsêmani. Fala comigo, Getsêmani. O lugar das oliveiras. É escuro. Então o sumo sacerdote está indo. Eu fico encantado com esse homem. Meu Deus. Aonde ele está? Ele foi para o Getsêmani. E aonde Malco tem que estar então? No Getsêmani. Ele está acompanhando o sumo sacerdote. Ele tem que acompanhar o sumo sacerdote aonde quer que ele esteja. Então ele está ali juntamente. E ele está na condição, irmãos, de não só de aprendiz, mas como um discípulo, como servo. Está ali Malco, o servo do sumo sacerdote. Nesse estágio, ele até poderia substituir o sumo sacerdote se fosse preciso. Podia, lá na igreja, podia substituir. Mas para isso, ele tinha que ser sabatinado pelo Sinédrio na época. O Senado dos dias de hoje era o Sinédrio, naquela época. Teria que ser sabatinado. Ele precisava preencher todos os requisitos exigidos pela lei e para ser, então, esse sumo sacerdote. Eu quero que você pense comigo. Entre esses requisitos, estava um que é muito importante na nossa fala hoje. A perfeição no corpo. O sacerdote não podia ter defeito no corpo. Para chegar a ser um sumo sacerdote, não poderia de forma alguma. De forma alguma. Põe para nós Levítico no capítulo 21, no verso 17. Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito físico poderá aproximar-se para apresentar ofertas de alimentos ao seu Deus. Quem fazia isso? O sumo sacerdote. Verso 21. Nenhum descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito físico, poderá aproximar-se para apresentar ofertas preparadas no fogo ao Senhor. Tem defeito físico? Não poderá aproximar-se para apresentar o alimento ao seu Deus. Não podia ter nenhuma deformidade no corpo ou defeito físico para chegar a ser um sumo sacerdote. O que Malco está querendo, gente? Ele está querendo ser um sumo sacerdote.
ele já percorreu uma longa estrada, de 5 a 8 anos, estudando a Torá. E agora ele está no último estágio. Mais ou menos 1 ano ele tem que acompanhar o sumo sacerdote em todos os lugares. Ele está no último estágio. Então ele está preparando quase que a sua vida toda ali. E ele já está prestes a alcançar ali o seu objetivo. Um dado que eu trouxe para você é que o sumo sacerdote na época de Jesus, irmãos, ele não era como no Antigo Testamento, um homem escolhido por Deus. No Antigo Testamento, Deus escolhia o sumo sacerdote. Na época do Senhor Jesus, o negócio já estava meio que bagunçado, sabe? Já era questão política. O sumo sacerdote era escolhido por indicação de Herodes, a fim de que esse sumo sacerdote atendesse os interesses de Roma quando fosse necessário, quando fosse tomar ali alguma decisão. E Caifás era esse homem de Roma. Agora, a direção que Malco está tomando, querido, na vida, ainda que ele estivesse a serviço da maldade do sacerdócio, porque ele está sendo ali, ele sabe que ele vai fazer ali o sacerdócio, mas ele vai estar subordinado à política. Ele sabe disso. Ainda que ele estar ali com seus serviços ali para a maldade, ainda que a motivação naquele momento fosse a pior possível, ainda que o coração dele tivesse, se corrompido, levando ele a aceitar esta baixa condição de executar as missões reprováveis, que Deus reprovava essas coisas. Então ele estava ali aceitando essas condições, essa missão reprovável em nome do Senhor e do sumo sacerdote. Todavia, eu quero chamar a atenção de vocês, Malco acreditava que estava fazendo o correto. Ele acreditava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele não conhecia a verdade. Ele viveu e cresceu naquele contexto. Quem está comigo diz amém. Diga, eu estou entendendo, pastor. Porque esse rapaz, ele dedicou toda a sua vida em função desse ministério, de ser um sacerdote. Na verdade, aqui comigo, Malco era um homem que se achava na multidão errada, defendendo a causa errada, envolvendo-se com pessoas erradas, sem saber que estava fazendo tudo isso. Você conhece alguém assim? Alguém que pensa que está fazendo a coisa certa? Alguém que pensa que está agindo da forma correta? Alguém que pensa que está lutando, e o cara até é bom de luta, lutando uma guerra, mas ele não sabe que ele está lutando uma guerra errada, ele está se envolvendo com pessoas erradas. Esse é Malco. E aí, irmãos, a Bíblia está dizendo que quando Pedro puxa a espada e ele arranca naquela escuridão a orelha de Malco, irmãos, ele perde uma das partes mais importantes que era exigido para os critérios para ser um sumo sacerdote, que era a orelha, e não é qualquer orelha não. A Bíblia faz questão de falar que foi a orelha direita. João 18:10 fala, a orelha direita. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Qual, irmão? A orelha direita. Ó, como é que é o nome do rapaz? Malco. Nas leis cerimoniais, estava expresso que todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdócio, ele fosse ungido, para se apresentar perante ao Senhor. E ele era ungido em 3 lugares. 3 lugares. As partes do corpo que o sacerdote deveria ser ungidas eram, primeiro, o polegar direito da mão direita.
indicando a positividade do sacerdote em cumprir toda a lei. O dedo polegar do pé direito, o dedão do pé direito, indicando que os pés desse sacerdote andariam apenas nos caminhos do Senhor. E adivinha qual que era a outra? A orelha qual? A direita. A orelha direita, indicando que o sacerdote ouviria apenas a voz do seu Senhor. Põe lá para nós Levítico 14, 14. O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa no lóbulo. Mas que tradução? Da orelha direita. Ó, da qual é a orelha, irmão? A orelha direita daquele que será purificado. No polegar direito da mão e no polegar do pé direito dele. Meu Deus. Está ficando estranho o negócio para ele, né? Está ficando esquisito. Na consagração do sacerdote, o sangue era passado na ponta da orelha direita, nos polegares direitos dos pés e das mãos. Meu Deus do céu. O Pedro vai e cepa a orelha do cara. E a orelha direita. Êxodo 29 e 20. E imolarás o corneiro e tomarás do sangue, seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre os dedos polegares de suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Quando Pedro arranca a orelha de Malco, naquele momento, todas as expectativas que aquele rapaz tinha, ele as vê agora caída no chão. Por tudo que ele lutou, pelos 5 a 8 anos que ele estudou. A Bíblia não fala quanto tempo ele já estava andando com o sumo sacerdote. Mas como miséria pouca é bobagem, né? Talvez ele estava ali no último mês do 1 ano. Agora ele vê todas as suas expectativas de ser um sacerdote caída no chão. Não seria mais possível exercer o sacerdócio com a orelha arrancada. Tá, pastor, que história triste. O que isso tem a ver conosco hoje, Santa Ceia? Tem a ver com Malco e tem a ver com você, Pedro. Porque Pedro, como nós, hoje, ele estava sendo treinado pelo Senhor Jesus. Hein, Pedro? Treinado para ser um apóstolo. Pedro está sendo treinado pelo Senhor da mesma forma que Malco está sendo treinado pelo sumo sacerdote. Pedro está sendo treinado por Cristo Jesus. Pedro está sendo treinado para ser o quê? Para ser um grande discípulo, para ser um grande apóstolo, para ser aquele que vai ser a continuidade de Cristo. Então quem é que vai cortar a orelha de Malco? Pedro. Pedro que estava andando com Jesus. Ele estava andando com Jesus, mas Pedro ainda não tinha se definido. Fala para o seu irmão, Pedro andava com Jesus, mas ainda não tinha definido. Não tinha se definido. Esse era Pedro. Jesus até fala assim, Pedro, quando você se converter, rapaz, você vai ajudar muitas pessoas. Põe para nós lá, Lucas 22, 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, está falando com Pedro, confirma teus irmãos. Põe o 31, por favor. Tem como? Pôr 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar com trigo. 32.
mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro andava com Jesus, mas não era crente ainda. Pedro andava com Jesus, mas não tinha se definido ainda. Pedro andava com Cristo, mas você sabe, ele ainda trazia muita coisa do seu velho homem, da sua velha natureza. E aí eu quero te dizer, Pedro, fala comigo, meu nome é Pedro, pelo menos por agora, vai lá, meu nome é Pedro. Eu quero te dizer, Pedro, salvação sem transformação sem nova forma de viver, só simboliza uma coisa: religião. Você sabe, Pedro teve duas fases distintas na vida dele. Antes desse episódio e depois da morte de Cristo, ele foi outro homem. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, Pedro ele era um seguidor, mas não era convertido. Mas depois, após a ressurreição de Cristo, ele verdadeiramente encontra sentido da vida. E ali a Bíblia diz que ele é verdadeiramente convertido. Irmãos, a verdadeira conversão é a mudança de natureza. E quando você muda a natureza, até a sua mente muda. Muda a sua natureza. Eu não sou mais uma porca lavada, eu sou uma ovelha, eu sou um filho de Deus. Já viu aquela pessoa que está na igreja, mas ela é uma porca lavada? Porca lavada. Você insiste em lavar a pessoa. Se lava, mas a primeira oportunidade ela entra no barro de novo. Ela não é ovelha, ela não nasceu de novo. Ela é só uma porca lavada. E a essência dela é querer a sujeira. Entendeu? Mas quando a pessoa é convertida, sabe, quando a pessoa nasce de novo, esse nascer de novo da água e do Espírito, a Bíblia diz que é uma mudança de natureza. Ele já não é mais uma porca lavada, ele é uma ovelha. A ovelha não quer se sujar. A ovelha quer ouvir a voz do pastor. A ovelha quer que o pastor leve para águas tranquilas, para uma relva verdinha. E Pedro vai passar por essa transformação. Mas antes da conversão, irmão, ele não tinha essa mentalidade. O cristão convertido, ele manifesta o caráter de Cristo. É fácil ver se a pessoa é uma ovelha ou se ela é uma porca lavada. Você entende? Andar com Jesus é manifestar o caráter dele. Ser convertido de verdade é manifestar o caráter de Cristo. É falar como ele fala, é andar como ele anda, sabe? É perdoar como ele perdoa. Sabe, nós precisamos ser a manifestação perfeita da imagem de Cristo, irmãos, nesses dias. Nesses dias. É isso que Jesus está mostrando para Pedro e também está mostrando para nós hoje. Sacerdotes, irmãos, pregam a palavra de Deus. Sacerdotes têm o cuidado de ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé, como diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir piada? Não, ouvir a palavra de Deus. Então o sacerdote, ele vela para pregar a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus. É por isso que Malco está na sua intenção, ainda que errado, mas ele está achando que está certo. Ele estudou essa palavra por 5 a 8 anos. Para quê? Para pegar a palavra. Agora, como que Malco vai ouvir sem orelha, Pedro? Como é que Malco vai ouvir a palavra sem orelha? E Malco, vamos voltar aqui, Malco está abaixado, irmãos, naquela escuridão. Cadê minha orelha? Uma mão na orelha, a dor da lâmina, o sangue escorrendo e ele buscando.
E eu penso que doía mais, irmãos, em Malco, não era a dor da lâmina, era a dor de tudo que eu estou falando com você agora. Agora lascou, perdi tudo, acabou a esperança, já era. Tudo que eu fiz na minha vida até agora, pronto, caiu no chão. E eu penso que ficou ali em questão de 2, 3 minutos. Malco já esqueceu até de Jesus, está ali, tateando ali, procurando, desesperado, pensando. Tudo que está acontecendo com a vida dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus se abaixou. E Jesus pega a orelha arrancada de Malco. A Bíblia diz que ele vai lá na orelha de Malco. Vem cá, Malco. Malco, vem cá. Vem cá. Agora você é Malco, não é Mauro. É Malco. Entenderam? Ninguém ri das minhas piadas. Você está sem Malco. Você está sem a orelha. É a direita. É que está sem a orelha. Vira para lá. Ó. Jesus pega e põe de novo. Põe de novo. E quando Jesus põe de novo aquela orelha em Malco, aconteceu um grande milagre. O sangue parou de jorrar. Malco não está acreditando no que está vendo. Malco olha para Jesus encantado, naquela escuridão. Está todo mundo vindo Jesus porque os soldados estão com tochas de fogo acesas. E agora Malco, ele está olhando para o dono do milagre, ele está orando para o Cristo ressurreto, que acabou de fazer para ele ali um grande milagre para a glória de Deus. Obrigado, Mauro. E agora, irmãos, é aquela hora que você bate palma no nome de Jesus. E para Malco, não me interessava, talvez, irmãos, o tamanho do milagre. O que importava, e até mesmo para Jesus, não importava o tamanho daquele milagre. Jesus entendia o coração de Malco. Não importa agora o tamanho do milagre, o que importa é o tamanho do impacto que esse milagre está causando na vida daquele homem, na vida daquele rapaz. Deixa eu ministrar alguma coisa na sua vida agora. Eu quero abrir uma aspas aqui, irmãos, para a glória de Deus. Não é difícil encontrar Malcos hoje em dia. Não é difícil encontrar pessoas como Malco hoje em dia. Tem muitos Pedros por aí, sabe? Que ainda não se converteram. E que ainda estão cortando a orelha dos outros. De um lado está Malco caminhando de forma errada, achando que está certo. E de outro lado está o Pedrão, com uma espada desse tamanho afiada na mão, pronto para arrancar a orelha de Malco. Quantas pessoas já não foram embora da igreja, irmãos? Porque se decepcionaram com Pedro. Quantas pessoas já não foram embora? Por que você foi embora? Arrancaram minha orelha. Se sentiram cortados. Se sentiram sem perspectiva de crescimento, de avanço em Deus. Quantas pessoas? Enquanto você está me ouvindo agora, talvez o Espírito Santo está fazendo você, está aqui comigo agora, sentir a dor da lâmina aí, ó. Corte na sua orelha. E assim como Malco, irmãos, você queria ser alguma coisa. Você queria ser um sacerdote, um ministro, um líder. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você precisa entender isso de uma vez por todas. E é isso que eu quero te falar hoje. Olha aqui para mim, olha aqui. Quem cortou a sua orelha, se é que cortou, foi Pedro. Não foi Jesus. Amém?
Jesus não tem nada com isso. Quem cortou sua orelha? Pedro. Quando ele não era convertido ainda. Acontece, todo dia acontece isso. Toda hora acontece isso. Mas ei, Jesus não tem nada com isso. Não foi Jesus quem cortou sua orelha. Não foi Jesus que decepcionou você. Não foi. Quem fez isso foi Pedro. E foi antes dele se converter. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite, querido. Se alguém cortou a sua orelha e tirou de você a alegria e a expectativa de você servir a Deus, eu quero te dizer que Jesus Cristo hoje, Ele vai pegar o que foi cortado para a glória de Deus e Ele vai voltar a colocar na sua vida. Você entende isso, irmão? Jesus está devolvendo o ministério para Malco. E Jesus está devolvendo para você nesta noite o sonho do seu ministério, o sonho da sua liderança, o sonho do seu serviço ao Senhor. E eu quero te dizer, irmãos, o que aconteceu com Malco. Malco nunca mais foi o mesmo. Depois que ele se encontrou com Jesus, depois daquela noite no Getsemane, depois que teve um corte na orelha, mas depois que Jesus fez um milagre na vida dele, nunca mais ele foi o mesmo, porque naquela noite ele se encontrou com o dono do ministério, o dono daquele pelo qual exercemos o ministério, exercemos o sacerdócio. Ele está diante do Senhor e o Senhor Jesus está voltando com todas as suas forças para dar para ele o que ele mais queria, além de restaurar a sua expectativa naquela noite. Deus colocou Malco na direção correta do sacerdócio. Aleluia. Hoje o Senhor está norteando, e eu sei que Ele está fazendo isso, porque enquanto eu orava essa tarde, enquanto eu ficava em espírito de oração, falando, Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, Ele disse, pode pregar para a minha igreja, porque eu vou nortear a vida de muitos dos meus filhos nesta noite, para a glória de Deus. Deus está norteando vidas de muitas pessoas que estão aqui. Fecha aspas. Quero voltar ao texto aqui para a gente concluir. Malco era esse homem que se achava na multidão errada, defendendo causas erradas, envolvendo-se com pessoas erradas. Mas Jesus, ele demonstrou compaixão para com aquele rapaz. E em casos assim, irmãos, esta é a expectativa do reino para nós. Você se lembra de Saulo? Mesma coisa. Achando que estava fazendo a coisa certa. Mandava prender cristão, matar cristão, chicotear cristão, perseguir cristão. Até que ele se encontra com o Senhor Jesus. E a vida dele também é mudada. Que ele começa então a ter a direção certa. E quando a pessoa se encontra com o Senhor Jesus, irmãos, a vida dele é totalmente transformada. E ele começa a transformar a vida de muitas pessoas que estão perto dele. Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento que nós lemos hoje. Porque um dia ele encontrou com o dono do milagre, o dono do ministério. Essa é a expectativa do reino. Jesus teve compaixão de Saulo, trocou o nome dele para Paulo e colocou ele na direção correta do sacerdócio. O reino de Deus, irmãos, sugere compaixão. Eu vou repetir. O reino de Deus sugere compaixão. A todo momento nós vemos pessoas andando de forma errada, com pessoas erradas, fazendo coisas erradas. Até mesmo se opondo a Cristo. Eu estava preparando essa palavra e me lembrando de um caso que Raquel me contou na faculdade dela. Tem lá uma feminista. E tem algumas crentes na mesma sala de Raquel.
E as crentes Pedro, está eu julgando aqui, mas as crentes, a gente julga pela árvore, a gente vê o fruto pela árvore. As crentes Pedro, querendo se opor à pessoa. Não podemos deixar ela falar isso. E tipo assim, querendo bater boca. Mas louvado seja Deus pela Raquel, sabe, pela minha esposa. Ela falou, eu vou bater boca? Isso não é lugar de bater boca. E eu não estou aqui à toa. Ela já deu uma Bíblia para feminista. Na surdina ninguém sabe. É só ela, a feminista e eu. Agora vocês, está todo mundo sabendo agora. E quer saber? A mulher que se dizia feminista já está mandando mensagem para ela. E falando assim, tem um negócio forte dentro de mim me chamando. Eu sei que é Deus. Eu sei que é Deus. Eu sei que é Deus. Sabe qual que é a expectativa do reino, irmão? Compaixão. As pessoas estão andando, fazendo coisas erradas e achando que estão fazendo coisas certas. As pessoas estão querendo ser, irmãos, de alguma forma vistas, querem serem aprovadas, muitas vezes fazendo coisas erradas. E eu e você, nós não podemos debater. Nunca me chame para debater, irmão. Pastor, o que é que o senhor pensa? Não penso nada, irmão. O que está escrito na Bíblia? É isso que eu penso. Mas eu acho, você não acha nada, irmão. É melhor obedecer, para de obedecer. Pastor, mas eu gosto eu gosto de um contraponto, irmão. Obedeça a palavra de Deus. E o reino de Deus, sabe o que ele requer? A expectativa do reino para nós hoje? Compaixão. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem atenção. Amém, Pedro? Quem está comigo diz amém. Só depois da ressurreição, irmão, foi que Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus. E ele começou então a manifestar o caráter de Cristo. Aquele que está lá em Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enquanto Pedro não entendia a missão de Jesus, que era trazer o estilo de vida do reino dele para a terra, então ele agia dessa forma, arrancando a orelha dos outros. Mas depois, irmão, da ressurreição, Pedro se converteu. E ele entendeu o que é ser cristão. Ele entendeu o que é manifestar, sabe, a exata imagem do caráter de Cristo. Eu acho fenomenal o que Pedro escreve depois que ele se converte. Põe para mim lá a primeira carta dele. Ele escreveu até a carta. Põe lá, a primeira carta de Pedro. Capítulo 2, verso 9, é o que ele escreveu. Vocês, porém, são geração eleita. Olha lá, ó. Reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem mais. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos. Não arranque a orelha, porque eu já arranquei a orelha deles, para que mesmo que eles se acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Tem mais? Até aí, né? Tá bom. Só até o 12. Entenderam? Olha o que Pedro escreve. Ele entendeu a lição ou não? Por quê? Porque ele se converteu, ele mudou de pensamento, ele mudou de natureza.
Acredito que com essa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que estamos vivendo aqui na Viver em Cristo. Não se limite a ficar somente do outro lado da tela. Estamos aqui de braços abertos para receber você. Viver em Cristo Church, uma igreja de vencedores.